Bom dia, turma. Tia Andréia aqui para nossa aula de ciências. Mais um dia que o Senhor nos dá. Espero que todos estejam muito bem, ok? Então vamos lá. Nossa aula de hoje, tá? Nós vamos estar entrando na unidade 6 e nós vamos estar falando sobre o corpo humano. Especificamente de alguns conteúdos. O primeiro é a organização do corpo humano, tá? Então, no nosso livro diz assim, ó, o corpo humano é organizado em estruturas básicas e também em estruturas mais complexas. O nível mais básico do corpo é a célula. O corpo é formado por trilhões de células. Então, tudo no nosso corpo tem início pela célula, seja um órgão, seja um sistema, tá? Tudo o que há no corpo humano tem início por meio da célula, tá? De acordo com o nível de complexidade, o corpo humano é organizado em células, tecidos, órgãos, sistema e organismo. Aí você vai ter aqui, ó, um esquema da organização do corpo humano, ó. Começa tudo aqui, ó, com a célula, tá? Então diz assim, ó, a célula é a menor unidade que forma os seres vivos. Células agrupadas com estrutura e funções semelhantes formam um tecido. Os tecidos formam os órgãos, tá? Como estômago, fígado, coração. E o conjunto de vários órgãos que trabalham juntos em uma mesma função forma os sistemas, como o sistema digestório, sistema nervoso, sistema circulatório. O conjunto de todos os sistemas forma o organismo, ou seja, o corpo humano inteiro, tá? Então, ó, a célula forma, tá? Um conjuntinho aqui de células formou o quê? O tecido, ó, que é como se fosse o tecido formado pelas células. Então, agrupou um certo número de células, formou o tecido. Do tecido vai formar os órgãos, tá? Como o estômago. O conjunto de órgãos, tá vendo aqui? Aqui são vários órgãos, tá? Intestino, estômago, fígado. Então, esse conjunto de órgãos, tá? Vai formar o sistema. No caso, esse aqui seria o sistema digestório. E esse conjunto, tá? De sistemas forma o organismo, ou seja, o corpo humano. Tudo tem início na célula. Então, célula, tecido, órgãos, sistemas e organismo. Essa é a sequência, tá? Da organização do corpo humano, para ele funcionar legal. Para que o organismo viva em equilíbrio, os sistemas funcionam de forma integrada e regulada. Um sistema depende do outro. Não adianta eu ter meu sistema circulatório legal, né, se o meu sistema digestório não estiver bem. Não adianta eu ter meu sistema digestório legal se meu sistema respiratório não estiver bem. Então, o corpo humano ele precisa estar trabalhando todo ele em igualdade, né? Ou seja, bem. Nada pode estar falhando. A gente vai estar agora falando especificamente de alguns sistemas, tá? Aqui é o aparelho locomotor. Locomotor já lembra o quê? Lembra o quê? Locomoção, tá? Então, como a gente consegue fazer certos movimentos. O aparelho locomotor é responsável pelos movimentos e pela sustentação do corpo, tá? Então, é o aparelho locomotor quem é responsável pelos movimentos, ó, movimento do braço, e pela sustentação do corpo. Ele é formado por dois sistemas, o sistema esquelético e o sistema muscular. Para nos locomover, utilizamos os ossos e os músculos, que estão conectados por ligamentos e tendões. A contração e o relaxamento dos músculos movimentam os ossos, tá? Contração e relaxamento. Contração e relaxamento, tá? Por isso é possível movimentar o corpo.
Para mover o braço, 2 músculos trabalham em conjunto, o bíceps e o tríceps. Quando um deles se contrai, o outro relaxa, tá? Então, aqui você vai ter do lado o bíceps contraído, quando ele contrai, tá? O tríceps relaxa, aqui, ó, tá? Aqui é o bíceps e aqui o tríceps. É como se um abrisse e o outro fechasse, tá? Também temos o sistema esquelético, tá? O sistema esquelético, os ossos são estruturas duras, resistentes e têm formatos e tamanhos bem variados. Os ossos do corpo humano não são iguais. Só da gente tocar o nosso corpo, a gente vê. Por exemplo, o osso do crânio, né? Ele é arredondado no formato da nossa cabeça. O osso do braço, ó, ele tem aqui um tamanho. Aqui já é uma junta. Aqui já é outro osso, né? Tem o fêmur, que é o osso da coxa, que é o maior osso do corpo humano, o fêmur, tá? E tem aqui, ó a diferença, ó, aqui os ossinhos do nosso dedo, tá? Então, os ossos têm tamanhos diferentes, variados. E formatos também. Eles sustentam e dão forma ao corpo, protegem os órgãos internos e auxiliam nos movimentos. O conjunto de todos os ossos, tá, e cartilagem forma o esqueleto. Resumindo, o conjunto de ossos forma o esqueleto, tá? Esse corpo que a gente tem, os ossos, é ele que forma o esqueleto, tá? Os ossos estão unidos uns aos outros por meio de articulações, que podem ser móveis, como as das pernas e pés, ou fixas, como a dos ossos do crânio. É o que eu falei para vocês, ó. Aqui é uma articulação móvel. Por quê? Porque o meu braço ele não tá reto, ó. Eu tenho essa possibilidade, ó. Os ossos do dedo. Agora da cabeça. Não, mexe a sobrancelha, mas o crânio continua paradinho. Ele é imóvel. O osso do crânio é imóvel, ele não vai se mover. Os ossos do dedo já é móvel. Por quê? Porque ele consegue fazer movimentos diferentes e variados, tá bom? As articulações. Aí também tem o sistema muscular, que trabalha, né, dentro do sistema locomotor. Então, a gente tem os ossos, mas só os ossos, né, seríamos como um robô. Os ossos estão lá, cada um no seu lugar, mas não teria movimento sem o sistema muscular. E olha o que diz aí o livro. O sistema muscular é composto de músculos que estão relacionados ao aparelho locomotor. Juntamente com os ossos, os músculos dão forma ao corpo e atuam no movimento. Então, é como se a gente fosse um boneco lá, com os nossos ossos todos no lugar. E sem o sistema muscular, os músculos, a gente não teria essa possibilidade, ó. Não teríamos. Quem permite todos esses movimentos são os músculos que estão no nosso corpo. Juntamente com os ossos, os músculos dão forma ao corpo e atuam no movimento dos órgãos internos, tá? Aí aqui você vai ter, ó, nessa figura e nessa, né, de frente e no verso da figura, como se fosse um homem de frente e um homem pelas costas. Aqui, ó, toda a musculatura que forma o corpo, tá? Leia, gente, é importante. Você vai ter aí músculos faciais, reta abdominal, os bíceps, o quadríceps, o glúteo, o trapézio, tudo isso é músculo. Os músculos podem ser de 3 tipos, tá? O estriado esquelético, estriado cardíaco e o liso. Os músculos estriados esqueléticos estão relacionados ao movimento e à postura do corpo. São eles que propiciam os movimentos corporais. Podem ser contraídos voluntariamente, ou seja, movimentos de acordo com a nossa vontade, tá? Então, os músculos estriados esqueléticos, é eles que permitem essa postura do corpo, tá? E eles são o quê? Contraídos voluntariamente, ou seja, movimentos de acordo com a nossa vontade. Os músculos que estão nos meus ombros, nos meus braços, tá? Eles se movimentam de acordo com a minha vontade. São os músculos estriados esqueléticos porque eles estão ligados aonde? Tá? Ao movimento do corpo, estão ligados ao esqueleto, trazendo o movimento do corpo, ligados ao esqueleto, aos ossos, tá? O músculo estriado cardíaco é o tecido que forma o coração,
que é responsável pelos batimentos cardíacos. Olha só, o coração, que é um órgão, né? Ele é formado, tá? Tem nele o músculo estriado cardíaco. Seu movimento é involuntário, ou seja, ele não depende da nossa vontade. O coração, ele para, coração. Ele vai continuar batendo, tá? Porque você sabe, se ele parar, a gente morre. Então, ele é involuntário, tá? Por quê? Porque ele faz o movimento independente se a gente quer ou não. Os músculos lisos formam várias estruturas do corpo, como no estômago, no intestino, tá? E sua contração também é involuntária, ou seja, não depende da gente. O único músculo que depende da gente para fazer movimentos é o músculo estriado esquelético, aquele que está ligado ao esqueleto, que vai, né, o movimento do corpo a gente vai fazer de acordo com a nossa vontade e esse músculo ele vai trabalhar de acordo com como a gente quer que ele faça aquele movimento, tá? Então essa é a nossa aula, tá bom? De hoje. Eu acho que ainda tem mais um pedacinho aqui. A gente vai estar falando sobre um sistema, tá? Que é o sistema digestório, tá? A obtenção da energia começa quando nos alimentamos e o sistema digestório entra em ação. Ele é responsável pela digestão dos alimentos, tá? Então, a energia que nosso corpo precisa, nós retiramos dos alimentos, tá? O processo de digestão quebra os alimentos em partes bem pequenas. Os nutrientes que são absorvidos e levados a todo o corpo pelo sistema cardiovascular por meio do sangue. Então, o que a gente come, né, o corpo ele vai absorver e vai, vamos dizer assim, lançar no sangue. E esse sangue vai distribuir por todo o nosso corpo, toda a parte do nosso corpo, tá? Muitos órgãos participam da digestão. Ela começa na boca. Então, a digestão começa aqui, ó. Quando eu coloco um alimento, ele começa a mastigar, começou a digestão. Com a mastigação dos dentes, passa pela faringe, pelo esôfago, estômago, intestino delgado. Ao longo do caminho, sucos digestivos produzidos pelo corpo ajudam a quebrar o alimento em partículas cada vez menores, tá? Por quê? Uma maçã, você não vai digerir uma maçã inteira, né? Então você mastigou ela na boca e ela vai descendo até chegar no estômago. Até ela chegar lá, tá? Ou quando ela vai chegar lá, ela recebe esses sucos exatamente para transformar ela numa massa pastosa que o corpo consiga absorver todos os nutrientes necessários, ok? E o corpo precisa disso para poder se desenvolver e obter energia. No intestino grosso, a parte que não foi aproveitada é transformada em fezes que são eliminadas pelos ânus. Ou seja, o que o corpo não aproveita vira um cocôzinho e a gente libera quando vai no banheiro, né? Por quê? Porque não serve para nada pro corpo, então o corpo ele expele, ele coloca para fora, tá? E aí você vai ter aqui, ó, todos os órgãos do sistema digestório, tá? Ou digestivo, tanto faz. E essa é a nossa aula, tá? Você vai estar respondendo aí as atividades. Existem questões da página 129 e questões na página 127 sobre o que nós estudamos. É importante você ler novamente todo o conteúdo, leia. Por quê? Porque assim você vai absorver melhor o conteúdo para a realização da tarefa, tá bom? Qualquer dúvida você me pergunte aí, tá? Então, aí vai vir aí algumas questõezinhas. Por exemplo, o que é digestão? Tia André, eu tenho que escrever exatamente como está o livro? Não. Você pode escrever do seu jeito. O que é escrever do seu jeito? O que você entende por ser? O que é digestão? É um processo de quê? Né? É um processo que o corpo faz, né? Quando nós adquirimos ou comemos um alimento, tá? Transformando ele em partes menores, né? Ou você pode responder também, o que é digestão? É o processo, né, que faz com que o alimento chegue ao nosso corpo para dele obter energia. Mas aí você tem que falar um pouquinho também como é feita essa digestão, tá? Ela começa na boca e até chegar no estômago, passa por, vamos dizer, órgãos como a faringe, laringe, vamos dizer que você não coloque todos os órgãos. E ali recebe alguns sucos
para que o corpo possa absorver a energia, né, retirada daquele alimento. Ou seja, tem várias maneiras de você responder o que é digestão. Mas se você quiser copiar do livro, sem problema, tá? Tá aí no segundo parágrafo, aqui, ó, que é digestão, tá? O processo de digestão quebra os alimentos em partes bem pequenas e os nutrientes são absorvidos e levados a todo o corpo pelo sistema cardiovascular por meio do sangue, sem problema nenhum, ok? Outro exemplo aqui, ó. Que outros sistemas atuam na obtenção da energia junto com o sistema digestório? Você tem aí em cima, aqui, ó. Nessa leiturinha aqui, você vai conhecer alguns sistemas que trabalham junto com o sistema digestório. Porque é aquilo que eu falei, os sistemas, eles dependem um dos outros, né? E alguns trabalham muito juntinhos mesmo, para que ali tudo possa funcionar bem. Na página 127, não tem nada muito complicado. É um complete, tá? A pontinha é a menor unidade estrutural. A menor unidade é aquela que começa todas as coisas do corpo. Como é que começa? Começa do quê? Daquele negocinho pequenininho que tá lá na frente, tá? E assim vai. O conjunto de células forma um. Só você acompanhar esse quadro aqui, ó. Tá? Tudo começa aqui, ó, na célula. E ele vai formando toda a organização do corpo. Aí no número 2 não precisa responder no caderno, tá bom? Número 3, relaciona as colunas. E número 4, identifique o tipo de músculo e assinale a alternativa correta, tá bom? Essa é a nossa aula de hoje. Então, vejam o vídeo. Claro, se você estiver vendo aí, né? Vou te andar. Mas tá bom. Então, que você possa estar fazendo a leitura aí, tá? E qualquer dúvida, pergunte. O que você precisar saber, quer saber de alguma coisa também, coloca lá no zap que eu vou estar te respondendo, tá? Ajudando naquilo que você precisar. Um dia abençoado. Tchau, tchau. E qualquer coisa, estamos juntos, tá bom? Beijão.